E vocês devem estar me perguntando, tá bom, Alan, mas por que que essa placa aqui, essa daqui ela não tem nenhum furo e essa daqui ela é toda furada? E por que que nessa daqui não tem nenhum quadradinho, né, parecido com esse daqui, que é um do lado do outro, e esse daqui tem? Aí entra a questão do que a gente chama de arquitetura, né? Nós temos componentes chamados de componentes PTH, que são esses aqui, que são componentes que atravessam a placa. São esses aqui que tem geralmente dois ou mais terminais que atravessam a placa. Esse aqui é um LED, aquelas luzinhas que a gente utiliza, né? Então eu escolho aqui dois pontos daqui do local, eu coloco ele aqui. Na verdade seria o contrário, né? Porque como ele vai ser soldado aqui, porque aqui que tem o cobre, eu atravesso ele de um lado para o outro. E posso soldar ele aqui nesse ponto aqui, porque a arquitetura dele, né, é essa, é chamada de componente PTH, né, ou seja, transpõe furos, né, que seria a tradução literal para o português. Então, essa placa serve para componentes PTH, que são componentes que são placas em que o componente atravessa ela. E essa daqui, ela não é possível fazer a mesma coisa, porque eu não tenho como atravessar essa placa aqui. Então, essa placa ela trabalha com um componente chamado de componente SMD, que na tradução livre, né, do inglês para português, seria componentes soldados sobre estrutura, sobre plataforma, né? Que são os componentes aqui bem pequenos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um diodo. Então, existe ele nesse formato aqui, igual esse LED aqui que tem os dois pinos, e existe ele nesse formato aqui que é como se fosse um retângulo menor. Então, esse tipo de componente aqui, assim como esse daqui que tem dois pinos, né, que são as partes vivas, ele também tem dois pinos aqui, porque eu posso soldar aqui nessa parte para poder colocar ele em algum lugar. A tendência da grande maioria dos projetos de hoje, de placas de hoje, são o SMD pela questão de tamanho, né, são muito menores, e por isso eu posso fabricar placas com tamanhos menores para acomodar em lugares menores também. Dispositivos pequenos como celulares, tablets, videogames portáteis também utilizam em larga escala isso daí. Os notebooks também, nos dias de hoje, também utilizam em larga escala esses componentes que são chamados de SMD. Esses componentes maiores, esses maiores, você vai encontrar mais em locais em que requiram muita potência, requiram muito consumo de energia, ou que talvez seja algo assim mais simples como uma fonte de alimentação, um carregador de celular, que a gente tem até o caso aqui de um carregador de celular, que ele tem a chamada, que eu chamo de arquitetura híbrida. O que é arquitetura híbrida? Ele trabalha com esses aqui, ó, que são os que atravessam a placa, que são os PTH, mas também trabalham com esses aqui de baixo, que são os SMDs, que estão aqui nessa parte de baixo. Então ele trabalha com os dois. Ó. Uma face, né, um lado da placa, ele tem o SMD, e do outro lado ele possui aqui o PTH, que é aquele que atravessa a placa. Né? Então esse aqui é um exemplo de arquitetura híbrida, né? Que são os dois lados. Eu tenho aqui também um outro que tem arquitetura híbrida. Esse aqui, acho que se não me engano, ele é a saída de um home theater, essa placa de um home theater. Ele tem aqui em cima um monte de componentes que são PTH, né, que atravessam a placa, mas aqui do outro lado ele tem aqui os controladores dele, né, esses outros componentes, são tudo componentes também SMDs. Então tem aqui um exemplo de outra arquitetura híbrida, né, que eu tenho dois tipos de componentes sendo trabalhados na mesma placa. Então essa talvez seja alguma coisa que vocês tenham notado. Então a gente tem dois tipos de componentes. Existem componentes chamados PTH ou SMD. Esse PTH, com o tempo, a tendência é que ele vá sumindo no mercado, né? Em que ele só fique em circuitos em que sejam grandes e que requiram uma potência maior. Mas esse SMD ele está tomando o mercado aí numa proporção bem grande. E a grande maioria dos técnicos que trabalham hoje em dia tem que se acostumar a trabalhar com esses componentes chamados de SMDs. E geralmente os SMDs que a gente faz, exemplo, quando eu não tenho capacidade, como o SMD ele é menor e ele aceita menor dissipação de energia,
Então, por exemplo, um componente que é grande, para mim transformar em SMD, eu tenho que pegar um grande e botar vários SMDs menores para poder substituir aquele PTH grande, né? Então, geralmente é isso que os fabricantes fazem. Acontece muito em notebook, por isso notebook, se você olhar a placa de notebook em relação à placa de desktop, ela parece ter muito mais componente do que ela. Ó. Tem uma placa de notebook e aqui é uma placa de desktop. Se você olhar aqui visualmente falando, ó, esse aqui tem muito mais componentes, né, do que esse daqui, ó. Porque esse daqui, eles são todos SMDs e esse daqui é uma arquitetura híbrida. Mas aqui, se você olhar aqui no coisa, nós vamos contar aqui, embora essa placa aqui seja maior, a placa de desktop ela tem um tamanho físico maior, essa placa de notebook ela tem muito mais componentes do que essa daqui, que é desktop. Por quê? Porque, por exemplo, um componente como esse daqui, que parece ter uma pilha, que é um capacitor, para mim poder atingir a mesma capacidade que esse aqui tem, eu tenho que colocar vários outros menores, como por exemplo esses três aqui, ó, esses três marronzinhos aqui, eles juntos eu teria a capacidade desse daqui. Então, para cada 4, 5 componentes desse daqui, eu posso colocar um só nessa aqui maior, que é o PTH. Então, essas arquiteturas aqui existem vários tipos diferentes. Como também, por exemplo, caso de fonte de alimentação, como é uma produção de baixo custo e também geralmente é algo que são produzidos só a parte da matriz, que é essa parte daqui, ó, que eu falo para vocês, que a base, né, é feita por robôs. Então o robô geralmente ele vai fazer a parte do silício, né, pegar a parte do silício, a parte do cobre, né, fazer os caminhos, que nós já havíamos falado, os furos, né, e o ser humano vai simplesmente posicionar, né, os componentes aqui e vai soldar aqui manualmente para poder fabricar a fonte de alimentação, que é um dos componentes mais baratos que você encontra aí na parte da informática e também em outros dispositivos também. Geralmente a fonte é a parte mais barata, que a fonte é a parte que se comunica com a parte com a energia elétrica externa das tomadas, e em cada dispositivo ela vai ter uma função diferente, né? Mas geralmente ela converte essa energia da tomada para ser trabalhada dentro do dispositivo. Então aqui eu tirei boa parte dos componentes aqui para uso mesmo meu, para facilitar se precisar de um componente. E eu queria mostrar para vocês aqui uma diferença, né? Mostrar para vocês aqui como é que seria, né? Que aqui tem muita peça, muito componente aqui, vocês talvez não conseguissem enxergar. Esse daqui tem uma facilidade maior para vocês enxergarem o que eu estou falando para vocês. Elas são duas faces. É muito difícil você encontrar uma fonte de alimentação híbrida. Essa daqui é totalmente PTH. Todos os componentes dela atravessam a placa, são soldados aqui. Então a parte de cima não tem função de cobre, né? Função de comunicação, é simplesmente uma parte para você encaixar o componente. A parte de parte viva, que é a parte onde tem as partes da energia, são na parte de baixo, né? Aqui por esses caminhos que nós já havíamos falado em outras aulas, que são as trilhas que nós já havíamos falado da outra vez. E aqui são soldados. Então, as fontes de alimentação que são uma capacidade melhor, que nós chamamos de fonte real, são fontes mais caras dos fabricantes assim, mais renomados, aí sim nós já começamos a ver essa arquitetura híbrida, né? Daqui da parte de baixo, você tem aqui outros dispositivos que fazem com que fazem esse controle e tudo mais, né? Então, essa daqui é totalmente PTH, totalmente aquela que atravessa a placa, né? Aqui também tem outra placa, essa aqui é uma placa de monitor, que também tem uma arquitetura totalmente SMD, né? Ela toda não tem nenhum componente que atravessa aqui a placa, com exceção do terminal que a gente encaixa o monitor, né? Ele é totalmente PTH, é totalmente SMD, né? Não tem nenhum componente que atravessa aqui. Até aquelas peças que nós havíamos falado, né, que são os capacitores, elas não atravessam. Os dois terminais dela ficam aqui na própria placa, na parte de cima, ó. Aqui e aqui. Essa aqui também é uma placa totalmente SMD, essa placa aqui é uma placa de controle de tela de notebook. Então todos os componentes aqui são todos SMDs, nós não temos nenhum aqui que seja PTH. Como eu falo para vocês, né, é tendência que a grande maioria dos fabricantes utilizem PTH, perdão, SMD. Ai, estou terrível hoje. E aqui também nós temos uma placa de celular, uma placa bem antiga de celular,
toda ela é CMD. Por que seria CMD? Porque eu vou falar para vocês, né, se eu fosse botar um componente dessa altura aqui, o celular teria que ser gigante, né, teria que ser alto, né, teria que ser algo assim bem estranho, né? E o que as pessoas mais querem nos celulares hoje em dia é que eles sejam discretos, sejam pequenos, assim, pequenos em questão de espessura, sejam finos e tudo mais, e não gerem esse problema para as pessoas, né? Então, assim, eu não tenho aqui uma placa, um amplificador de som, para mostrar para vocês que geralmente os condutores são feitos de alumínio, mas eu tenho aqui o celular, por exemplo, que tem setor de radiofrequência. Então, esse setor aqui de radiofrequência provavelmente deve ser essa região aqui de radiofrequência. Radiofrequência aqui no celular, né, seria a parte de Wi-Fi, parte de Bluetooth, parte de 3G, né, 4G, a parte do NFC, que é aquela parte que você paga por aproximação. Todas essas partes aqui, elas são a parte de radiofrequência do celular. Provavelmente os condutores aqui, eles são feitos de alumínio, né? São condutores feitos de alumínio, por conta que é uma região sensível. Geralmente, placas eletrônicas de controladores de exames laboratoriais, né? Eu sou péssimo com a parte de saúde, mas, sei lá, ressonância magnética, densitometria óssea, tomografia computadorizada, lá eles têm todo um circuito que é muito sensível, e lá você precisa de uma precisão máxima, tem que ser componentes como ouro e alumínio e tudo mais, porque ali um erro, uma falha sua, você acaba gerando um resultado, né, um diagnóstico que é um diagnóstico errôneo e você pode comprometer a saúde daquele paciente, né? Então, ali tem todo um rigor para esse tipo de coisa, né? Então, essas partes aqui, acredito também que o setor de aviação também seja feito com um rigor muito grande, né? Esses controladores, essa parte eletrônica, por conta do risco que tem ali, porque uma falha pode ocasionar uma catástrofe, né? Então, aqui é o setor que eu falei para vocês, de radiofrequência, né? E não tem a parte de aparelhos médicos para mostrar para vocês também, que são regiões sensíveis, que geralmente trabalham com condutores de alumínio ou de ouro, né? Esse monitor aqui, ó, eu havia falado para vocês sobre placas que existem em comunicação com outras. Então, esse monitor, essa aqui é a placa principal do monitor. Aqui provavelmente é a parte do processamento dele. Aqui são as informações que ele utiliza, que a gente chama de BIOS, que tem aqui nele. Mas não precisamos se preocupar com esses conceitos agora não, que é só mesmo ilustrativo. E aqui eu tenho as saídas, ó, tá vendo? Provavelmente essa placa aqui, ela não tem entrada de alimentação de energia para ela, então provavelmente aqui deve entrar a alimentação dela, né? Ela vem de outra placa, e aqui deve ser a saída das informações processadas, então provavelmente essa aqui, desse processamento aqui de imagem vai para cá, porque é um outro cabo que vem aqui, que vai para ter a tela e vai mostrar na tela o que foi processado aqui. Então esses terminais aqui, geralmente eles têm um revestimento de ouro, né? Pela questão dos dados que passam por eles, como também pelo alto volume de dados que passam também aqui neles aqui. Por isso que eu falo para vocês que existem placas que são segmentadas, né? Poxa, pior que agora eu fiz uma bagunça ali, vai ser difícil de conseguir achar outra placa para mostrar para vocês que existe essa comunicação. Mas com a prática, com o dia a dia, eu vou mostrar para vocês essa comunicação que eu havia falado com vocês. Então, a questão das cores, né, que eu ia falar para vocês, isso daí vai muito do projeto, né, do fabricante. Então, isso aí depende muito de como o engenheiro ou o projetista ou o fabricante vê aquele produto. Então, as placas podem ter N cores diferentes. Existe também pode ter N cores diferentes, não é um padrão, mas as cores mais comuns são esse daqui, né, o bege, você vai encontrar na grande maioria. O bege e o verde são as mais comuns de você encontrar aí nos projetos. Outras cores não são tão comuns assim de você encontrar. E para nós fecharmos, amigos, porque nós já temos aí uma aula bem grande, né, já está um conteúdo bem vasto, né, bem grande aí, eu vou... Então, para a gente encerrar aqui esse assunto, eu vou falar para vocês que existe a questão existem placas eletrônicas que tem muito mais do que 2 camadas. A gente olhando aqui de fora, a gente percebe, ó, que a gente tem uma camada do lado de cá, né, que é uma face ou camada, temos outro lado de lá, igual aqui do celular, a gente percebe que a gente tem uma camada do lado de cá, percebemos que temos outra camada do lado de lá. Só que, na verdade, por incrível que pareça, essa placa tão fininha, é possível que ela tenha, às vezes, 8 camadas.
não falei errado, pode ter 8 camadas ou mais, algumas placas eletrônicas. Então, como eu falo para vocês, é possível que exista, por exemplo, o nível de componentes aqui em cima, só que eu preciso de muitos caminhos de comunicação entre esses componentes e vai chegar um momento que esses caminhos vão se cruzar ou vai provocar interferência entre um e outro. Então, o que o fabricante fez? Ele fez uma camada, aí ele botou os circuitos de comunicação, né, esses caminhos aqui de comunicação. Então ele fez outra camada só de circuito de comunicação e as camadas de superfície, que são essas aqui, essas que a gente consegue ver do lado de fora, as camadas que têm componentes. Mas a parte de comunicação, existem várias camadas abaixo dessa daqui. Pode ter, esse aqui eu não sei, teria que ver no esquema elétrico. Ele pode ter até 8 camadas de comunicação. Quando eu falo comunicação, são caminhos, ó, como esses aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber que tem vários caminhos, ó, fios passando aqui. Até mesmo essa própria placa aqui, ela pode ter vários níveis, vários caminhos de comunicação de fios, né, para que eles passem de lugares de um para o outro, né, para que eles circulem de um lugar para o outro. E às vezes, por falta de espaço físico mesmo, é necessário ter mais uma camada para poder passar isso. Então, eu vou falar para vocês, é feito um nível, o que vai ser mais fácil para a gente entender. Então, por exemplo, eu fiz essa parte aqui para ser a parte de cima, a parte externa que vai ficar os componentes. Só que eu preciso de uma camada embaixo só para poder fazer comunicação com outros pontos. O que eu faço? Eu boto faço outra camada embaixo, ó, junto essas duas, selo essas duas aqui, ó, boto essas duas juntas aqui, selo elas. Só que eu preciso de mais uma camada ainda para poder de comunicação. Eu coloco outra aqui. E depois eu vou e coloco essa daqui, pronto. Juntei as 4 placas e selei, só que de fora você só vê uma. Só que, na verdade, por dentro eu tenho vários níveis, né? As de dentro são só para comunicação, né? São só fios que correm em direções diferentes. E as de fora são as que vai ter os componentes que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar com eles. Então, conhecendo essa anatomia, né? Essa arquitetura das placas, vai facilitar muito para a gente entender nossos diagnósticos, né? Entender por que trilhas se rompem, seguir a trilha, seguir o caminho para a gente poder encontrar o defeito e tudo mais. É uma das coisas que a gente tem que facilita a gente tendo esse conhecimento facilita a gente entender os defeitos e os problemas que acontecem, né? Então, meus amigos, eu não vou me prolongar mais nesse tema. Eu acho que como introdução e como primeiro contato com as placas eletrônicas deu para vocês entenderem. Eu acho que não sei se a comunicação ficou clara, mas para mim ficou. Mas caso não fique, por favor, deixe aqui embaixo na parte dos comentários, que eu leio todos os comentários. Talvez eu não responda, né? Tenho dificuldade de responder por causa da rotina aqui de trabalho, mas eu vou, na medida do possível, tentar responder para vocês sanar essas dúvidas aí. Estou pensando até em criar rede social como Facebook, Instagram, que talvez nossa comunicação por lá seja mais fácil, né? E a gente também fica mais fácil a gente compartilhar dúvidas, sugestões. De repente posso criar um site com um fórum, alguma coisa que é assim para a nossa comunidade crescer. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por assistirem até aqui. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído com vocês, colocado mais um tijolinho no conhecimento de vocês, que se tiver alguma crítica, sugestão, comentário, que vocês possam deixar aqui embaixo. Se tem algo que eu deixei de falar com vocês, vocês querem saber mais a respeito, vocês podem colocar aqui embaixo. Perdoem que talvez eu, em relação a outros cursos, em relação a outras metodologias por aí, eu esteja sendo lento demais, porque eu estou sendo muito profundo em partes que talvez eu iriam ser mais rápidos, né? Mas eu sempre gostei de profundidade, sempre gostei de passar aquilo dali o mais profundo que der, porque quando surgir ali uma situação de dificuldade, você vai entender, vai ter clareza sobre em que você está trabalhando e vai te facilitar ter um diagnóstico mais preciso sobre aquilo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você puder curtir esse vídeo, compartilhar, puder dar valeu demais aí com qualquer valor que vocês puderem, deixar nosso Pix também fixado aqui embaixo, porque nós ainda não temos patrocinadores, mas se também quiser patrocinar a gente, também nosso contato vai ficar aqui embaixo. Tamo junto, meus amigos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.